Seção 6. Do aumento e da redução do capital. Artigo 1081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as cotas, pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do contrato. Parágrafo 1º. Até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento, na proporção das cotas de que sejam titulares. Parágrafo 2º. À cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do artigo 1057. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo da preferência e assumida pelos sócios ou por terceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembleia dos sócios para que seja aprovada a modificação do contrato. Artigo 1082. Pode a sociedade reduzir o capital mediante a correspondente modificação do contrato. Inciso 1º. Depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis. Inciso 2º. Se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Artigo 1083. No caso do inciso 1º do artigo antecedente, a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das cotas, tornando-se efetiva a partir da averbação, no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata da Assembleia que a tenha aprovado. Artigo 1084. No caso do inciso 2º do artigo 1082, a redução do capital será feita restituindo-se parte do valor das cotas aos sócios, ou dispensando-se as prestações ainda devidas, com diminuição proporcional, em ambos os casos, do valor nominal das cotas. Parágrafo 1º. No prazo de 90 dias, contado da data da publicação da ata da Assembleia que aprovar a redução, o credor quirografário, por título líquido anterior a esta data, poderá opor-se ao deliberado. Parágrafo 2º. A redução somente se tornará eficaz se no prazo estabelecido no parágrafo antecedente não for impugnada ou se provado o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor. Parágrafo 3º. Satisfeitas as condições estabelecidas no parágrafo antecedente, proceder-se-á à averbação, no Registro Público de Empresas Mercantis, da ata que tenha aprovado a redução. Seção 7. Da resolução da sociedade em relação a sócios minoritários. Artigo 1085. Ressalvado o disposto no artigo 1030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante a alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Artigo 1086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o disposto nos artigos 1031 e 1032. Seção 8. Da dissolução. Artigo 1087. A sociedade dissolve-se de pleno direito por qualquer das causas previstas no artigo 1044. Capítulo 5. Da sociedade anônima. Seção única. Da caracterização.
Artigo 1088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. Artigo 1089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se-lhe nos casos omissos as disposições deste Código. Capítulo 6. Da sociedade em comandita por ações. Artigo 1090. A sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes deste capítulo, e opera sob firma ou denominação. Artigo 1091. Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Parágrafo 1º. Se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis depois de esgotados os bens sociais. Parágrafo 2º. Os diretores serão nomeados no ato constitutivo da sociedade, sem limitação de tempo, e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital social. Parágrafo 3º. O diretor destituído ou exonerado continua durante 2 anos responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração. Artigo 1092. A Assembleia Geral não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures ou partes beneficiárias. Capítulo 7. Da Sociedade Cooperativa. Artigo 1093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente capítulo, ressalvada a legislação especial. Artigo 1094. São características da sociedade cooperativa. Inciso 1º. Variabilidade ou dispensa do capital social. Inciso 2º. Concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação de número máximo. Inciso 3º. Limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Inciso 4º. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. Inciso 5º. Quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. Inciso 6º. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação. Inciso 7º. Distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Inciso 8º. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. Artigo 1095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. Parágrafo 1º. É limitada a responsabilidade na cooperativa, em que o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais,
guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações. Parágrafo 2º. É ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Artigo 1096. No que a lei for omissa, aplicam-se as disposições referentes à sociedade simples, resguardadas as características estabelecidas no artigo 1094. Capítulo 8. Das sociedades coligadas. Artigo 1097. Consideram-se coligadas as sociedades que em suas relações de capital são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos seguintes. Artigo 1098. É controlada. Inciso 1º. A sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. Inciso 2º. A sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou cotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas. Artigo 1099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais do capital da outra, sem controlá-la. Artigo 1100. É de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital com direito de voto. Artigo 1101. Salvo disposição especial de lei, a sociedade não pode participar de outra que seja sua sócia por montante superior, segundo o balanço, ao das próprias reservas, excluída a reserva legal. Parágrafo único. Aprovado o balanço em que se verifique ter sido excedido esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito de voto correspondente às ações ou cotas em excesso, as quais devem ser alienadas nos 180 dias seguintes àquela aprovação.